Obrigado, Karina. Antes do Bruno começar, eu queria só fazer um anúncio importante. Na segunda-feira, nós vamos enviar para todos os participantes um e-mail com um voucher específico para a quermância, para vocês terem uma quermância dentro do processo. Então, vocês vão entrar no site, vão fazer a aquisição da quermância, vão receber a quermância no consultório de vocês e, obviamente, fazer o melhor uso dele. Mas é importante para vocês entenderem a jornada, como funciona. Tá? Então, acessar, fazer o QR Code, fazer o upload da prescrição. Então, melhor do que nunca é sentir e fazer a jornada vocês mesmos para entenderem o processo. Doutor Bruno, também gostaria de apresentar. A primeira vez que eu recebi o contato do Bruno, estava escrito Bruno Zilber Cocô. Esse foi o contato do WhatsApp que eu recebi. Eu falei, não é, mas está certo, doutora? A doutora que me passou o contato falou, é isso mesmo, ele é o doutor Cocô. Então, estamos com o doutor Cocô no palco. Bom dia. Bom dia. Vocês não evacuaram hoje? Espero que sim, senão a gente já tem uma série de probióticos que vocês podem utilizar. Eu uso o título de doutor Cocô com muito orgulho, né? Eu tive a honra de... Eu comecei muito cedo a estudar microbiota aqui no Brasil, 22 anos atrás, mais especificamente. O termo microbiota não era nem utilizado e eu registrei, ele é meu. Mas vocês podem usar, fica à vontade. Né? Eu falo assim, eu já mostrei até para o pessoal da pós, né, meu cartão de crédito, não tem meu nome, está escrito microbiota. Né? E, bom, as coisas mudaram muito de 22 anos para cá, né? A gente estudava a microbiota intestinal e a função dela para o intestino. Hoje, praticamente, a gente estuda a microbiota intestinal e a função nos outros tecidos. Né? E cada vez que os diagnósticos eles se desenvolvem, a gente descobre coisas novas sobre a microbiota, e é sempre um desafio a gente conseguir acompanhar a tecnologia dos tratamentos. É sempre um grande desafio. Né? Eu acho que assim, a ciência está indo mais rápida do que o desenvolvimento de novas tecnologias, mas a gente já tem muita coisa boa, só precisa saber usar. Né? O Brasil é um dos países que mais consome probióticos no mundo, de forma errada. Né? Aqui a gente usa probiótico para tudo, e não realmente para o que ele serve. Né? Hoje a gente tem probiótico para queda de cabelo, probiótico para micose de unha, probiótico que traz o amor perdido. Né? E, bom, antes de começar, então, primeiro agradecer ao André pelo convite, agradecer o pessoal da Pendulum, que veio de longe e está me dando a oportunidade de falar de uma coisa que é surreal, como a Laís já falou, a Karina já falou, a gente está falando de uma nova geração de probióticos. Né? E, na época que a gente tinha praticamente só disponível iogurte, hoje a gente tem probióticos de quarta geração, probióticos que entregam tratamento, entregam soluções. Né? Antes a gente falava mais de equilíbrio do intestino e tudo mais. Então, pela primeira vez, na verdade, nesses 22 anos, eu resolvi falar um pouco sobre a história do uso de probiótico, para depois falar especificamente sobre algumas diferenças que a Pendulum traz para o Brasil. Acho que as diferenças vocês já... Eu vou ter que ficar indo para lá e para cá, não tem jeito, uma hora eu vou cair daqui. Tá? Mas, senão, o pessoal de lá fica com ciúmes, depois fica com ciúmes aqui também. E eu vou contar um pouquinho do histórico, desde quando a gente usa probiótico de forma empírica, né? E a partir de quando ele começou a se tornar consolidado mesmo, porque a gente acha que é muito recente, mas não é. Tá? Então, vou falar um pouquinho dos probióticos nas desordens intestinais e entender que não é tudo só probiótico. Né? E até mesmo porque probiótico também precisa de substrato para crescer. Não é verdade? Adianta dar só probiótico? Acho que vocês já entenderam que não. Né? Inclusive, se vocês entrarem no site da Pendulum, vocês vão ver que a administração de probiótico ela é feita paralelamente com acompanhamento nutricional. Não é verdade? Porque aqui também deveria ser feito isso. Se você não mudar o ambiente, se você não mudar a ecologia, se você não mudar o substrato fermentativo, que meio de cultura essa bactéria vai ter para crescer? Nenhum. Então, eu coloco alguns exemplos aqui, mas vamos começar, então,
o histórico do uso dos probióticos, se a gente pode chamar realmente de probiótico, né? Os essênios. Já ouviram falar dos essênios? Os essênios eles vieram de 2.000 a 3.000 anos atrás. Os essênios, quando eles iam fazer uma grande jornada, eles pegavam leite, colocavam dentro do estômago da cabra, como se fosse um cantil, né? O meio de transporte. O estômago da cabra não tem bactéria? Sabe o que acontecia? Fermentava o leite. E depois eles tomavam, e parece que existe relato de melhora da saúde. Isso é um uso consciente de probiótico? Não, mas já é um uso empírico, não é verdade? Então, eles faziam grandes jornadas, eles não tinham ainda a grande habilidade de fazer estrutura para transportar o leite, colocava dentro do estômago da vaca, perdão, estômago da cabra. O estômago da cabra ela é riquíssima em bactéria, porque ela é um herbívoro, né? Então ela rumina, põe para fora. Então, ali, inclusive, tem o próprio Ruminococcus navus, né? Isso trazia benefícios para eles, e eles começaram a fazer isso. Inclusive, vocês podem ver que no pratinho deles aí tem leite, né? Depois eu posso citar Confúcio. Já ouviram falar desse cara? Já ouviram falar da sopa amarela? Vocês sabem o que é a sopa amarela? Cocô diluído em água. Então, é o primeiro relato que a gente tem de transplante fecal. Né? Quando a gente fala, eu fiz uma postagem de transplante fecal, eu virei motivo de chacota. E as pessoas não entendem que transplante fecal é feito dentro de um hospital, né? O pessoal acha que você vai, não, deixa eu ver, o cachorro aqui fez cocô, põe aí. Né? Não é, pessoal. O transplante fecal é coisa séria. Eu acho que ela é transitório, o transplante fecal. Acho que ele não vai ficar para sempre, porque a gente está desenvolvendo novas tecnologias de probióticos a ponto de mimetizar o transplante fecal. É o que a gente chama de Live Biotherapeutic Products. Né? Acho que o primeiro está sendo aprovado nos Estados Unidos esse ano para combater diarreia por Clostridium difficile, não é? Que é a única recomendação de transplante fecal no Brasil, infelizmente. Tá? Aí o pessoal pergunta, pô, mas o transplante fecal, você recebe as fezes, quanto tempo ela fica dentro de você, essa microbiota? Quando você recebe um fígado, quanto tempo você quer que ele fique dentro de você? Para o resto da vida. Por isso que é super importante entender que o transplante fecal é algo muito sério. Probiótico fica dentro de você para o resto da vida? Não. Probiótico não é feito no mesmo meio de cultura, o mesmo ambiente que é o seu intestino. Então, ele cresce, ele coloniza, e se você parar de dar, depois de um tempo, ele morre. Tá? Isso é fundamental até para você não depender desse micro-organismo sempre. Tá? Então, tomar muito cuidado com o termo reinocular. Você está reinoculando algo que vai morrer. Certo? Ele não é duradouro. Tá? Ele não fica dentro de você para sempre. Então, Confúcio, ele fez a sopa amarela. A sopa amarela, na verdade, eram pessoas saudáveis, você diluía aquilo na água, ficava com aquele odor agradável, e certamente com um gosto não muito bom, mas ajudava as pessoas. Certo? Eu não posso deixar de citar Hipócrates, não pelo uso de probiótico, mas porque Hipócrates ele trouxe muita... Primeiro que a gente fala que Hipócrates é o pai da medicina, mas, na verdade, a medicina na época era a nutrição. Né? A outra coisa é que Hipócrates falava algumas coisas muito importantes. A primeira é que toda doença começa no intestino. Né? Então, ele sugeria estudar intestino já. E ele também falava uma coisa que, para vocês, doutores, médicos, nutricionistas, é super importante, a anamnese hipocrática. Antes de perguntar, antes de propor um tratamento para o seu paciente, pergunta se ele está disposto a fazer... Antes de propor um tratamento para o seu paciente, pergunta se ele está disposto a fazer tudo para obter a cura. Se ele não estiver disposto, ele não é paciente, não é? Então, é o primeiro princípio da anamnese de Hipócrates, né? E ele sempre falava, toda doença começa no intestino. Eu tenho uma certa tendência a ir para lá, já deu para perceber, né? Não sei se é o cheiro de vocês, né? Mas eu vou ficar um pouco mais aqui, então, assim, tá? E aí, a gente começa a falar de Elie Metchnikov. A gente pulou só 1.800 anos, praticamente. E todo mundo acha que ele é o pai da probiótico-terapia, né? Todo mundo acha que ele é o pai da microbiologia intestinal, e, na verdade, não. Ele é o pai da imunologia. Por quê? Nesse princípio que ele escreveu, que é The Nature of Man,
Você sabe o que ele descreveu ali? Fagocitose. Acho que fagocitose é importante para a imunologia, né? Células apresentadoras de antígeno. Então, muita gente acha que Lametnikov ele foi o pai da probiótico terapia, ele não foi. A única coisa que ele falou referente a isso, primeiro, que devem ter micro-organismos dentro da gente que são fundamentais para a saúde. Isso ele citou. A outra coisa que ele citou foi que alimentos ricos em lactobacilos são importantes para a imunidade. Vocês sabem como que ele descobriu isso? Ele visitou uma vila na Bulgária, onde ele percebeu que as pessoas tomavam muito derivados de leite fermentado, e lá as pessoas eram longevas. A média de idade dessa vila que ele foi estudar passava de 90 anos, numa época onde o pessoal vivia 40. Então, ele propôs que tinha alguma coisa no leite que pudesse aumentar a longevidade, né? E não é à toa que ele desenvolveu que lactobacilos? Bulgáricos. Não é? Nasceu disso, desse estudo dele, que não era bem o bulgáricos. Depois a gente foi ver que estava tudo errado, né? Mas ele ganhou, se eu não me engano, em 1908, o Prêmio Nobel. Então, não é qualquer um que ganhou o Prêmio Nobel, mas foi pelo seu trabalho sobre fagocitose, foi o primeiro a sugerir que a microbiota intestinal pudesse ter um perfil imunológico, isso antes de 1900 já, então, genialidade pura, né? E também descreveu a fagocitose. Acho que está bom para alguém, né? Imagina descrever a fagocitose hoje em dia. Não sei se na época ele não foi muito bem aceito, tá? E aí eu vou falar para vocês quem, na minha opinião, é o pai da probiótico terapia. Quem foi o primeiro a usar probiótico de forma consciente? Vocês já ouviram falar de Alfred Nissel? Então, ninguém sabe desse cara, e esse é o cara que é responsável pela probiótico terapia, que foi o primeiro a desenvolver um probiótico. Há pouco tempo só, em 1917. Tá? Isso quer dizer que em 2017 esse probiótico completou quantos anos? 100 anos. Esse é o probiótico mais antigo e mais estudado, que a gente chama de Escherichia coli Nisle, né? Porque ele é alemão. Escherichia coli Nisle, 1917. Tá? Você sabe o que esse cara descobriu? Durante a Primeira Guerra Mundial, a gente estava tendo uma pandemia de shigellose. E Shigella é um tipo de Escherichia coli. Ele viu que um dos soldados, que era enfermeiro, não ficava doente. E ele já tinha estudado Escherichia coli antes. O que ele resolveu fazer? Isolar a Escherichia coli desse soldado e administrar para os outros soldados que estavam doentes de Shigella. E ele curou a shigellose. Certo? Mas aí foram ver se nessa bactéria, a Escherichia coli Nisle 1917, tinha fatores de virulência. Porque não é toda Escherichia coli que faz mal. Inclusive, nós precisamos de Escherichia coli no intestino. Elas são imunomoduladoras. O que elas não podem ter é fator de virulência. E ele descobriu que essa Escherichia coli, por transferência de DNA de forma vertical, o que é isso? No próprio intestino daquele soldado, ela acabou recebendo alguns genes. Esses genes não eram genes de virulência. Sabidamente, ela não faz nem mal para homem e nem para animais. Só que esses genes conferem a ela a capacidade de produzir microcinas, que era o que eles chamaram na época, microcinas, que hoje a gente chama de bacteriocinas, mata bactérias. Isso tem um nome, na verdade, hoje, técnico. Não sei se já ouviram falar de lantibióticos. Alguém já ouviu falar disso? Lantibiótico? Karina, com certeza, né? Já, lantibiótico é qualquer substância antibiótica liberada por uma bactéria. Então, essa Escherichia coli Nisle 1917 liberava substâncias que matavam a Shigella. E isso aconteceu naturalmente dentro do intestino desse soldado alemão. Porque na Alemanha tudo é muito tecnológico, né? Então, eles conseguem fazer isso dentro do próprio intestino, né? E ele curou a shigellose. Tá? Lantibiótico, pessoal. Lantibióticos são substâncias antibióticas produzidas ou por bactérias comensais ou por probióticos. Vocês querem exemplo de probióticos que produzem lantibióticos? Lactococcus lactis produz nicina. Pediococcus pentossalcius produz pediocina. Lactobacillus reuteri produz reuterina. Tá? São lantibióticos. Então, já são efeitos
que não são inerentes à simples colonização das bactérias, e sim efeitos pontuais. Então, Alfred Nissel, na verdade, é o pai da probiótica terapia, porque ele fez o primeiro probiótico e ele usou de forma consciente. E agora a gente vai dar um pulo também, agora para 1989, onde a gente teve, por Roy Fuller, a definição atual do que é probiótico. Eu sei que essa frase pode parecer ingênua, mas não é. Probiótico não é simplesmente aquilo que a gente pensa, é o que está escrito aí. Se o probiótico, se vocês pensam, por exemplo, que o probiótico é alguma coisa que não está escrita aí, não é probiótico. Tá? Então, a definição atual de probiótico, e essa é a definição que vai perdurar até esse planeta explodir, é micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Isso é probiótico, pessoal. Tá? Eu sei que parece simples, mas não é. Está escrito bactéria aí? Probiótico é só bactéria? Não. Não é? Saccharomyces cerevisiae é um levedo, é probiótico. Saccharomyces boulardii é um levedo, é probiótico. Então, probiótico não é só bactéria. Tá? Qual que é o que tem logo depois de micro-organismo? O que está escrito? Vivo, pelo amor de Deus. O que eu ouço de pessoas falando, não, probiótico vivo e morto é a mesma coisa. Probiótico morto faz o mesmo efeito. A definição de probiótico não é micro-organismo vivo? Se ele estiver morto, é um probiótico espírita? Não, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer uma mesa branca, e a gente vai fazer o Lactobacillus, como que a gente fala? Bifidum Kardec. Né? Lactobacillus Xavier, que para quem é da pêndulo não vai entender, que era um médium, né? Lactobacillus Xavier, né? Ou a gente pode chamar de probiótico Walking Dead. Tá? Se ele está morto, ele não é probiótico. Inclusive, esquece, porque muita gente acha que se você mata o probiótico, você está liberando MAMPs, e não está, porque esse probiótico está crioprotegido, e ele normalmente está na forma de endósporo, e muita gente acha que probiótico morto faz efeito de paraprobiótico. Né? Não faz. Se você matar o probiótico, a única coisa que você vai ter é um prejuízo. Não é verdade? Ontem me procuraram, falaram assim, cara, eu vi uma pessoa que fez uma receita maravilhosa. Pegou lactobacilos, colocou por 12 horas no leite vegetal, depois aqueceu, bateu no liquidificador e administrou para o paciente. Esse realmente está dando espírito de probiótico. Né? Além de achar que é fofo, que dá certo. Pessoal, probiótico é coisa séria. Probiótico tem que ser testado, você tem que comprovar crescimento. E não é fácil fazer isso. Você isolar uma quermância é praticamente impossível. Certeza que a Pêndulo teve visita de alien para conseguir fazer isso, sabe? Tecnologia alienígena. Tá? Não é fácil você isolar bactéria, não ter contaminante, garantir a quantidade de bactérias ideais. Não é simples. Inclusive, eu vou mostrar para vocês hoje um outro perfil de contagem bacteriana. Tá? Eu recebi essa notícia ontem, de surpresa, né? Mas já aprendi. Tá bom? Hoje, quando a gente conta bactéria, a gente conta por unidade formadora de colônia. A gente faz um plaqueamento, não é? Coloca ali, faz a diluição, depois vê o quanto cresce, faz o plaqueamento. Bom, infelizmente não é a forma mais eficaz. Infelizmente, a gente está subestimando o crescimento das bactérias. Infelizmente, também a gente está contando com bactérias que, quando atingem o intestino, não são viáveis. E uma outra coisa, tem muitas bactérias vivas, viáveis, mas que não são cultiváveis. Entenderam isso? Então, a gente está dando lá 1 bilhão de UFC, que, na verdade, a gente não faz a menor ideia de quanto tem. O que, para mim, é chocante, porque eu trabalho com probiótico. Eu faço probiótico. Eu não só trabalho desenvolvendo probiótico, como eu trabalho com transformação bacteriana. Eu faço bactérias produzirem outras coisas, como bactéria produzir flagelina, bactéria... Ainda a gente não pode usar bactéria transformada, né? Mas pode ter certeza que eu também eu fui estudar, fui ler, de ontem para hoje, e realmente faz todo sentido o fato de que a gente não tem
uma metodologia pré-definida para cultivo de bactéria e contagem de viáveis. Vocês estão entendendo? Existe uma ISO, mas vocês vão ver a dificuldade que é contar bactérias por unidade formadora de colônia, por plaqueamento, ao invés de contar bactérias por citometria de fluxo. Entenderam? E eu vou explicar para vocês um pouco dessas diferenças. Tá? E aí, do Roy Fuller, que trouxe realmente uma inovação, uma classificação, um norte para a gente entender o que realmente é um probiótico, porque essa definição, eu posso dizer que depois de Roy Fuller, quem conseguiu me impressionar realmente foi a Pêndulo. Então, a gente tem um salto agora de probióticos, né? A gente usa o termo NGP, Next Generation Probiotics, porque a ideia do primeiro é a qualidade do probiótico. Não é simplesmente o probiótico fermentado no leite, depois crioprotegido e liofilizado. Aqui a gente depende de outras composições, né? Por exemplo, a Laís falou do glucose control. Não falou? Falou. Né? Glucose control, para quem assiste a TV americana, tem a propaganda ali como medical probiotics. Vocês já ouviram falar esse termo, probiótico médico? Porque ele tem efeito terapêutico. Ele realmente diminui a A1C. Ele realmente diminui glicemia. Esse é o primeiro probiótico no mundo que faz isso. Além da Pêndulo ter isolado pela primeira vez de forma viável a Quermância, que, como a Karina falou, é uma bactéria anaeróbica chata pra caramba. Inclusive, que meio de cultura faz isso? Como que a gente isola? Tudo é muito difícil. Tá? Então, eles inovaram assim, de forma absurda. Em casa, eu não assisto TV nacional. Eu tenho um gato, né? E aí eu assisto pela Smart TV, eu pego na internet mesmo e assisto TV americana. Eu acho que no começo do ano passado, ou meados do ano passado, eu vi a propaganda da Pêndulo. Eu falei, não. Onde eles chegaram? Eu nunca imaginei, de forma alguma, que hoje eu estaria palestrando pela Pêndulo. Nunca, nunca. Tá? Então, é o que a gente chama de probióticos da próxima geração. Tá? Tem efeito clínico comprovado, todos esses aí, e são bactérias bem específicas. A primeira é a Quermância, não preciso dizer para vocês, eu não vim falar da Quermância, apesar de eu achar ela fofa, né? Eu vim falar de outra hoje para vocês, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, ao invés de a gente fazer contagem de viáveis por plaqueamento, porque vocês vão comprar esse produto e vocês vão procurar lá a quantidade de unidade formadora de colônia, não vai ter. A unidade que vai estar escrito lá é essa aqui, ó. AFU. Essa é a unidade que vai estar escrita ali. Active Fluorescent Unit. Vocês sabem por quê? Porque através da citometria de fluxo que vocês fazem em hemograma é feito por citometria de fluxo, não é? Ele manda um laser ou uma luz, ele vai contando célula por célula, ele consegue ver a integridade da célula, célula viva, célula morta, célula granulada, célula viável. É assim que a gente faz o hemograma. Por que não usar isso para contar bactéria? Entenderam? Esse método, ele veio para revolucionar e para facilitar muito a nossa contagem de bactérias e para garantir que você está tomando bactérias somente viáveis, inclusive aquelas que o meio de cultura ignora. Tá? Existe um termo que é bactérias viáveis não cultiváveis, né? Ou seja, são bactérias vivas que não nascem na placa de PET. Então eu acabo ignorando essas bactérias. Eu subestimo. Tá? Outra coisa, tem meio de cultura para eu testar todas as bactérias? Não tem. Tá? Então eu vou falar os prós e os contras, tá? A diferença entre AFU e CFU. Inclusive, isso aqui é uma citometria de fluxo que eu não sei se dá para vocês verem aqui. Viável, mortas e danificadas, né? E como que é feito isso aqui? Passa na citometria de fluxo, ele faz uma contagem total das bactérias, e depois subtrai das bactérias viáveis. E aí você tem só bactérias viáveis. Inclusive
inclusive aquelas que são viáveis e não cultiváveis, fazendo com que um probiótico de 100 milhões seja muito mais eficaz do que um probiótico de 10 bilhões, que você não faz a menor ideia do que tem lá dentro. Tá? O que parece mais preciso para vocês? Isso aqui ou isso aqui? Né? O que parece mais preciso? Isso aqui depende de uma interpretação do ser humano. Já deu para perceber que o ser humano não sabe interpretar muitas coisas, né? O ser humano começou a errar a interpretação das suas coisas há 10 mil anos atrás. E não deu nada certo de lá para cá, né? Então, essa técnica, que é a primeira vez que eu vejo no Brasil, realmente, a FU. Então, quando chega uma técnica nova, a gente tem que explicar, porque senão isso gera uma confusão. O que vai ter de concorrente falando, mas só tem 100 milhões. Daí eu vou perguntar para ele assim, mas quanto tem na sua? Ele falou, na minha tem 10 bilhões. Daí eu falei, você tem certeza? Você tem certeza que a sua tem 10 bilhões? Não dá para ter certeza. Tá? Então, quando a gente olha aqui, quando a gente faz coloniform unity, unidade formadora de colônia, e a gente faz isso por plaqueamento, tá? O resultado demora até 72 horas. Bactéria anaeróbica ou fungos, a gente tem que esperar crescer. Certo? Não existe uma metodologia padrão. Se não existe uma metodologia padrão, como que eu posso garantir a eficácia? Artigo científico só é bom por causa da metodologia, que é reproduzível no mundo inteiro. Se você não puder reproduzir a metodologia, o artigo, na minha opinião, não serve. Então, não existe uma metodologia padrão. Existem muitas dificuldades técnicas, tá? Referente a fazer meio de cultura, referente à contagem, referente a que meio usar. Né? Muitas bactérias precisam de ambientes específicos. Então, por exemplo, lactobacillus é microaerófilo. Se você errar na microaerofilia, a bactéria não nasce. Então, você tem várias e inúmeras variáveis que impedem que a gente tenha o controle total e exato de quantas bactérias tem. E eu posso garantir para vocês, pessoal, sem sombra de dúvida, o UFC vai cair. O UFC vai cair. Então é melhor vocês já começarem a aprender a FU. Porque a FU é a tendência atual, o UFC vai cair. Tá? E baixa precisão. Né? Quando a gente fala de AFU, Active Fluorescent Unity, primeiro, pode ser aplicado universalmente dependendo da espécie. Eu pego a bactéria, jogo lá no citrômetro de fluxo, ela vai contar. Coloco o bifidum, vai contar. Coloco a quermância, vai contar. A quermância, né? É que a gente gosta de dar outros nomes para ela, que nem Fecalibacterium praunitis. Ninguém consegue falar o praunitis, então coloca um nome russo, que está bom. Né? Então, é uma metodologia que me permite fazer a bactéria que eu quiser. Bom, em 35 minutos o cara faz 3 testes. Faz o primeiro, o segundo e o terceiro que confirma. Né? Porque 2 não confirmam nada, né? Porque existe o meu jeito, o seu jeito e o jeito certo. Né? Então, a gente sempre faz 3. Em 35 minutos o cara já consegue fazer uma análise triplicada. Tá? Não depende de condição de crescimento, aeróbico, anaeróbico. Eu estou contando as células. Para mim não interessa o que cresceu. Porque o que cresceu, pessoal, na microbiologia, depende do ambiente. E não da quantidade de bactéria que tem ali. Então, quando a gente pega isso aqui, isso é o mais preciso. Vocês podem ter certeza que vai ter uma certa resistência de unidade formadora de colônia diminuírem, mas vai sumir. O futuro é citometria de fluxo. Já vou comprar um. Tá? Quando eu vender um rim. Não, acho que nem um rim. Eu posso vender um rim, eu não vou conseguir comprar, mas como todo mundo tem 2 rins, vocês podem ajudar, a gente faz uma sociedade, né? Começa a testar os probióticos no Brasil, e aí depois a gente fica extremamente decepcionado. Que é mais ou menos o que acontece. Eu tenho um laboratório de microbiologia em São Paulo, onde a gente faz teste de probiótico, então eu não posso falar o que acontece ali, mas normalmente a gente tem que tomar Lexotan. Né? E também eu tenho uma fábrica de probiótico em Assunção, mas nem de perto é uma fábrica, que é como a Karina visitou, é assim, a minha é tipo uma pulga atômica, perto da Pendulum. Tá? Então, é muito mais rápido, em 35, 45 minutos, em 30 minutos, 45 minutos, você tem o resultado exato das bactérias que estão vivas e das bactérias que estão vivas, mas não crescem em meio de cultura. Tá? Então, a outra coisa também, né, é que a citometria de fluxo, né, FCM, citometria de fluxo, não requer que as células cresçam. Né? Então, você pode
recuperar células dormentes, né, mas não cultiváveis, que é o que a gente chama de VBNC. Viable but not culturable. That's it? Eu estou perguntando, já perguntei em inglês, né? Mas, se eu não me engano, é isso. Viáveis, mas não cultiváveis, né? Então, tem bactérias que têm uma atividade metabólica muito baixa. Ela não vai crescer no meio de cultura. Tá? Então, põe na cabeça, pelo menos vocês que estão aqui, que, assim como eu, está sendo privilegiado em ter a primeira mão a nova grandeza de bactéria. Porque é isso que vai ficar. Esquece o UFC. Pode esquecer o UFC. Não pode esquecer ainda porque os probióticos aqui ainda estão em UFC. Tá? Mas isso vai mudar. A tendência é que todas as fábricas de probióticos se adaptem a fazer. Aí eu procurei fábricas na qual eu já conheço, e eles mesmos já estão falando, né, de AFU. Então, a gente tem que se familiarizar. Vocês entenderam como que funciona? Está explicado. Vocês não vão chegar para o André e perguntar, André, por que você tem 100 milhões? Porque daí ele vai responder, porque são 100 milhões. Mas são 100 milhões de verdade. Tá? O FDA te dá toda a responsabilidade de uma... Eu trabalho com regulatório americano também. A responsabilidade de alegação de um produto é de quem produz. O FDA fala isso. Você acha que eles iam se arriscar? Porque se o FDA te dá a responsabilidade, ele também vai cobrar. E não é que nem aqui no Brasil. Oh, você está vendendo veneno. Beleza. Acontece. Ninguém vai preso. Não, ali o negócio é sério, a fábrica fecha. Tá? Então, você nunca vai falar algo que você não consegue comprovar. O que funciona ali? Se o FDA achar que você está fazendo errado, ele vai mandar alguém para lá. E se você estiver fazendo mesmo, vai por mim. É melhor você fugir para cá. Tá? Tudo bem até aí? Aqui eu coloquei só um exemplo, justamente do que é a diferença, né, de UFC e AFU, que a AFU ele consegue, né, pegar as bactérias ativas, mas não replicantes. Enquanto o outro pega de tudo e depende do meio de cultura. Para quem já trabalhou com meio de cultura, sabe como é difícil. Tá bom? Beleza. Vamos só para alguns conceitos. Microbiota e microbioma. Tá? Microbiota não é um termo microbiológico, como todo mundo pensa. Microbiota é um termo ecológico. Não é à toa que a gente chama intestino de microecologia intestinal. A única diferença é que todo mundo acha que é um termo microbiológico é porque tem um micro na frente. Mas biota é um termo ecológico. Bioma é um termo ecológico. O que acontece na nossa microbiota intestinal são sucessões ecológicas, certo? A diferença é que é microscópico. Inclusive, microbiota não foi utilizada a primeira vez em ser humano. Foi utilizada a primeira vez em estudo de raízes de planta, ou raízes de planta. Microbiota de raízes de planta. Né? Muitos dos probióticos que a gente toma são isolados do solo. Vocês já ouviram falar disso? Bactérias, por exemplo, Bacillus clausi, isolado de solo contaminado por fezes humanas. Que delícia. Né? Mas a gente toma. Tá? Então, microbiota representa a população microbiológica de determinada região, intestino, pele. Da mesma forma que a microbiota da Amazônia representa os bichinhos que vivem lá. Entenderam? A nossa microbiota é só bactéria? Não, né? A nossa microbiota é formada de vírus, protozoários, bactérias, leveduras e arqueias. Tá? Todos eles são reinos diferentes. Então, a gente não pode pensar só em bactéria. Probiótico hoje existe de bactéria e de vírus, estão estudando probióticos de arqueia, mas, por enquanto, a gente tem que entender o que é isso. Né? Então, a gente já faz o probiótico sem saber o que realmente é. Arqueias são micro-organismos extremófilos. Quando eles vivem em ambientes extremos. Então, onde a gente vê muita arqueia? Em que tipo de paciente a gente vê muita arqueia? Paciente que fez cirurgia bariátrica. O bypass, principalmente. Por quê? Porque o intestino se transforma, a ecologia do intestino se transforma, e o intestino se transforma num ambiente extremo, de muita dificuldade, por causa dos sais biliares, que não foram convertidos. Isso é um problemaço, porque hoje, se você não converte sais biliares primários para secundários, o que pode acontecer? Câncer de fígado. Vocês já ouviram falar disso? Então, vocês põem depois no Google acadêmico,
no PubMed, sais biliares e câncer hepático. Tá? Você aumenta a resiliência imunológica no fígado, deixando células senescentes passarem. Tá? Isso acontece por inibição de uma proteína chamada CXCR6. É bem legal. Hoje, bile voltou, está no highlights, sabe? Voltou a ser muito estudado para microbiota intestinal e intestino. Vocês vão ver muita coisa sobre bile e sais biliares. Tá? Então, a gente vê muita arqueia em bariátrico, que também não é fácil de estudar em meio de cultura. Tá? Então, quando a gente pensa que a gente sabe tudo de intestino, você já foi para o caminho errado. Eu estudo intestino há 22 anos. Eu sei menos de 1%. Sendo que eu faço probiótico e trabalho com diagnóstico. Tá? Então, eu vejo uma certa prepotência ainda. Até mesmo porque a gente é só 10% humano, não é? Então, deixa as bactérias no comando, deixa elas... Que quando a gente vai para o comando, não está dando muito certo. Né? E para de chamar o intestino de segundo cérebro. Porque ele não é. Seria muito mais fácil chamar o intestino de cérebro e o cérebro de intestino. Porque vocês entenderam, né? Quer dizer, tá. Não sei, eu ia falar um palavrão, porque a gente só faz merda com o cérebro, então, né? Não precisa traduzir isso. Tá bom? E nosso microbioma, que também erroneamente é falado que é toda a contribuição genética da microbiota para a gente. Não, ele é um bioma. Então, é a contribuição genética, é a contribuição metabólica, pós-bióticos, por exemplo, não é? Ah, pós-biótico a gente só toma? Não. Pós-biótico a gente também produz dentro da gente. Tá? Lógico que quando a gente fala de motivo comercial, a gente está falando de butirato, a gente está falando de substâncias fermentadas. O próprio kefir é um pós-biótico. Você não toma o grão do kefir. Se você tomar o grão do kefir, você vai se arrepender profundamente. Você vai espirrar e machucar quem está atrás de você. Tá? Porque ele solta o intestino. O kefir, já vou falar de kefir, né? Tá? Kefir é um fungo colonial, formado de 8 a 10 bactérias e 3 fungos. Tudo junto ali. Tá? Se você cuida bem do kefir, legal, ele está produzindo algumas coisas fofas para você. Se você cuida mal do kefir, ele vai te causar uma diarreia braba. Tá? Porque ali você tem uma cultura microbiológica. Se você não cuidar dessa cultura, os seus micróbios vão entrar em fase de alerta e vão começar a produzir toxinas. Então, toma cuidado quando o pessoal acha que kefir é legal, né, quando é feito em casa, até mesmo que é tipo pirâmide, né, uma mandinga. Né, você tem que pegar o seu kefir, repicar em 10, passar para 10 pessoas, senão o faraó vem. E o faraó vem, puxa seu pé à noite. Né, foi achado o kefir no túmulo do faraó. Tá? Então, nossa microbioma é toda a interação da microbiota com a gente, inclusive quando você fala assim, o pH estomacal é extremamente ácido. Isso eu não estou falando do ambiente estomacal, não estou falando do bioma estomacal, faz parte. Tá? Então, não é só a contribuição genética. É também contribuição genética, metabólica e interação dos micróbios com o nosso organismo. Tá bom? Falar um pouquinho do manejo microbiológico. Já falamos do que é o probiótico, né? Isso é outra coisa muito importante. Espécie é diferente de linhagem. Tá? Quantas espécies de lactobacillus acidófilos eu tenho? Uma. Lactobacillus acidófilos. Quantas linhagens eu tenho? Mais de 200. Linhagens diferentes fazem efeitos diferentes. Então, não é simplesmente você pegar um artigo científico que falou que o Lactobacillus acidófilos XPTO melhorou obstipação intestinal infantil. Tá? E você pegar e sair prescrevendo qualquer Lactobacillus acidófilos e achar que vai ter o mesmo efeito. Porque o que teve efeito foi aquele que foi estudado, aquela linhagem que foi estudada. Aqui você liga numa farmácia de manipulação e fala, eu quero Lactobacillus acidófilos. Eles vão responder, quanto que você quer? Na Alemanha, se você ligar na Compound Pharmacy e falar, eu quero Lactobacillus acidófilos, ele vai falar, qual? Eu tenho 22 diferentes. Entenderam? Porque a eficácia está relacionada com a linhagem. E aqui no Brasil, isso é verdade? É só você pegar produto fabricado. Todo probiótico industrializado, você obrigatoriamente tem que falar a linhagem e você tem que obrigatoriamente falar para a Anvisa que ele é seguro e eficaz. A linhagem, não é qualquer probiótico. Por isso que a gente tem uma certa limitação. Tá? Então, linhagens, e vocês vão ver em artigo científico. Procura lactobacillus raminosos e dermatite atópica. Vocês vão ver lá, Lactobacillus raminosos GG, não trouxe benefício nenhum para a dermatite atópica. Lactobacillus raminosos, não vou falar, mas vou dar o XPTO,
melhorou dermatite atópica. Ué, não é a mesma espécie? É, mas as linhagens são diferentes. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Quando a gente pega artigos da Pendulum, por exemplo, eles são feitos com a linhagem deles. Não é? Eles não viram que uma quermância feita na China diminui a glicemia ou coisa do gênero. Não. O deles foi testado. Tá? Inclusive, recomendo fortemente que vocês entrem no site da Pendulum, primeiro para ver o corpo científico, que já assusta um pouco, né? E depois para ver que não é simplesmente administrar probiótico, é o probiótico associado a um acompanhamento nutricional. Porque, senão, o probiótico não cresce. Tá? Eu vou explicar mais ou menos o verdadeiro efeito do probiótico. Então, eu vou explicar assim. Primeiro, probiótico tem efeitos pontuais. Produção de bactericina, produção de butirato,